Deus seja louvado. Título desta mensagem: A razão do sofrimento. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 43, que narra essa história maravilhosa sobre a cura de uma mulher com hemorragia, a qual padecia há 12 anos, e também a ressurreição da filha de Jairo, principal da sinagoga. Veja bem que essa história fala de sofrimento. O texto nos diz que a mulher estava sofrendo, mas existe, na verdade, 3 sofredores nesta passagem dessa história. A menina está em estado terminal. A mulher está enferma de maneira crônica e tem estado assim por 12 anos. E Jairo, pai da menina, ele também está sofrendo, pois quando você ama alguém que está sofrendo, isso em si é uma forma de sofrimento. O sofrimento vem em diversas formas, mas sempre vem. O sofrimento vem para todos nós. O sofrimento é inevitável. Então o sofrimento vai tornar a pessoa pior ou melhor. O sofrimento vai te deixar de coração endurecido ou coração mais amolecido, mas o sofrimento não vai te deixar da maneira como você era antes. O sofrimento vai te transformar de uma maneira ou de outra. Vai mudar você. E tudo depende de como você responde ao sofrimento. Então, como nós deveríamos responder ao sofrimento? Eu percebo no mundo, ao longo da história, 2 maneiras de responder ao sofrimento. Existe uma maneira antiga que ainda está conosco nos dias de hoje, mas também existe a maneira moderna. Então, a maneira antiga nós vemos principalmente nos filósofos gregos, romanos, estoicos. Os estoicos acreditavam que você não deve demonstrar emoção alguma. Você lida com o sofrimento sendo uma pessoa forte. Não deixe que isso entre no seu coração. E a principal maneira de fazer isso é não amando as coisas tanto assim, isto é, não conectando o seu coração muito próximo às coisas alguma. Então esta é a maneira estoica, bendito é o nome do Senhor. Controle o seu coração, não ame nada demasiadamente e mantenha o seu lado superior duro. Não chore, mas também existe a maneira moderna, e eu gostaria de chamar a maneira moderna secular. A visão secular diz que este mundo é tudo o que importa. Então, o significado da sua vida tem a ver com algo deste mundo. Talvez seja o seu emprego, ou a sua carreira, ganhar dinheiro, talvez seja romance, amor, ou é algum tipo de conquista que você está tentando conquistar. Então, o significado da vida tem a ver com algo deste mundo. E perceba, o sofrimento tira de nós coisas deste mundo. O sofrimento tira de nós o dinheiro, o sofrimento tira de nós saúde, o sofrimento tira de nós pessoas que nós amamos. Então, numa mentalidade secular, o sofrimento é traumático e não há maneira alguma de lidar com o sofrimento. O significado da sua vida é tirado de você, e então você simplesmente desmorona. Então o homem secular é uma pessoa brava, aborrecida com o sofrimento. Diferente das pessoas da antiguidade. As pessoas da antiguidade, elas tinham a esperança, a expectativa que o sofrimento chegaria. As pessoas modernas sempre são chocadas quando o sofrimento chega
e estão com raiva do sofrimento, porque o sofrimento as fere e elas não conseguem entender nenhuma razão para isso. A mente humana deles não consegue ver nenhuma razão para isso, então eles veem o sofrimento como algo sem sentido, sem significado algum. As pessoas da antiguidade viam o sofrimento como uma maneira de construir o seu caráter, mas as pessoas que têm a mentalidade moderna e secularizada não vê significado algum no sofrimento. Então existe a maneira antiga e a maneira moderna, mas a maneira cristã não é nenhuma das duas. Vamos então aprender com os cristãos, ou como os cristãos devem lidar com o sofrimento. Primeiro, perceba como que Jesus trata esta mulher do fluxo de sangue. Lembre que Jesus está caminhando ao lado de um homem muito respeitável, líder da sinagoga, Jairo. Bendito é o nome do Senhor. Provavelmente um homem muito rico e importante. Essa mulher é pobre, essa mulher é uma mulher na sociedade patriarcal, então ela não tem nenhum status na sociedade, ela tem um fluxo de sangue, então os judeus não deviam nem ao menos tocar nela e não ter nenhum tipo de relacionamento com ela, mas perceba o que Jesus faz, ele mantém o homem importante esperando. Ele traz essa mulher do meio da multidão e ele a deixa derramar o seu coração. O texto diz que ela caiu aos seus pés tremendo de medo e contou-lhe toda a verdade. Ele fala de maneira dócil com ela e a chama de filha. Ele a permite derramar o seu coração. Essa não é a maneira estoica, essa não é a maneira antiga. Ele não diz, mulher, tenha modos, pare de chorar. Ele a permite derramar o seu coração. Quando surgiu o cristianismo, foi algo incrível para aquelas culturas antigas. E se você ler o Novo Testamento, e você perceber, tomar atenção às emoções de Jesus, bendito é o nome do Senhor. Olhe para todos os versículos que falam acerca das emoções de Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, você vai percebê-lo lamentando, luto e compaixão. E é claro, a Bíblia diz que ele era um homem de dores. Ele não é alguém que vai dizer, não chores. Ele é dócil com as pessoas que choram. Ele mesmo chora quando ele vê Maria, cujo irmão Lázaro havia morrido, e Maria vai vê-lo. O texto diz que ele simplesmente chora. O cristianismo te permite chorar. O cristianismo diz, não desconecte o seu coração das pessoas. O cristianismo diz, ame as pessoas. Entrega o seu coração às pessoas, porque o Evangelho te dará uma consolação que vai te levantar acima do sofrimento. Então Jesus rejeita o modo antigo, mas esse texto também fala de maneira muito direta com as pessoas modernas que diz e que estão com raiva do sofrimento. E elas estão com raiva de Deus, que permite o sofrimento. E existem pessoas que dizem, eu não creio em um Deus que permite o sofrimento. Bendito é o nome do Senhor. Eu não vejo uma boa razão para esse sofrimento. E esse texto dá um perfeito
exemplo disso. Você lembra? A menina estava morrendo e ela está prestes a morrer a qualquer minuto. E esta mulher que está com fluxo de sangue, ela está doente há 12 anos. Então, quando eu e você olhamos para essa situação, com nossa razão humana, a gente diria: Jesus deve deixar esta mulher para trás e correr para salvar a menina, mas ao invés disso ele para e conversa e dá atenção a essa mulher enquanto a menina está morrendo. O que o pai dela estava pensando, olhando para Jesus, o que passava pela mente deste homem? Talvez ele diria: se apresse, Jesus, se apresse. A gente diria a mesma coisa: se apresse. Mas ele não se apressa. E isso deixa a razão humana enfurecida. Isso não faz sentido para nós. Então, a gente simplesmente rejeita Jesus, rejeita Deus. Mas preste atenção na história. Jesus vê coisa que a nossa razão humana não consegue ver. Jesus percebeu que aquela mulher tinha, sim, uma necessidade de urgência, ela tinha necessidade de derramar o seu coração diante de Jesus. Santo é o Senhor. Seria um momento crucial para ela ser convertida, a vida dela seria transformada não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Jesus conseguiu ver isso, o pai da menina não conseguiu, nenhuma outra pessoa conseguiu, e eu e você vemos porque estamos lendo a Bíblia. A gente consegue ver isso. Então a mulher tinha uma grande necessidade, ainda assim a menina morre. Mas Jesus sabia que o ministério dele a ela seria muito mais glorioso e jubiloso, porque ele tinha esperado. Sempre há um plano, mas os cristãos devem confiar que Deus é capaz de manter o plano. Deixe eu dar um exemplo disso. Jesus Cristo foi um homem maravilhoso, e ele estava sempre curando os enfermos, ele estava fazendo boas obras. Você consegue imaginar todo mundo empolgado quando ele chegava numa cidade? Os cegos conseguiam ver, os surdos conseguiam ouvir. Que homem grandioso! Mas aí eles o pegaram e colocaram numa cruz, e lá ele está morrendo. E todas as pessoas que amavam Jesus estão vendo este homem grandioso morrer. Bendito é o nome do Senhor. E sabe o que a maior parte dessas pessoas disseram? Eu não consigo ver nada de bom que Deus possa trazer a partir disso. Não fazia nenhum sentido para a razão humana deles, porque um homem tão grandioso, tão maravilhoso, com a idade de 33 anos, seria assassinado brutalmente. Eles não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo. E talvez eles tenham ido para casa naquela noite perdendo a fé em Deus, quando na verdade eles tinham diante de si a maior coisa que Deus já fizera na história. Mas por causa das suas razões humanas, eles não conseguiam entender isso. Então perceba, nós temos este livro chamado Bíblia. É um livro longo, e todo o livro te conta por que Jesus morreu na cruz. Bendito é o nome do Senhor. Existe um livro inteiro só para te explicar por que aquela coisa terrível aconteceu a Jesus. Está alguém que ouve esta mensagem sofrendo terrivelmente? Existe um livro que vai explicar isso. Sempre existe um plano, mas a gente só tem um livro.
que é a Bíblia. Você não tem um livro próprio, você não tem o seu livro, mas nós vivemos e sabendo que isso existe e que Deus tem um plano para nós. Bendito é o nome do Senhor. E assim como Ele trouxe um bem maravilhoso a partir do sofrimento de Jesus, Ele tem um plano para o seu sofrimento também. Mas nós não devemos saber necessariamente o que é esse plano. Pense, por exemplo, em Jó. Quando Jó estava sofrendo, ele não fazia ideia do porquê. Tinha perdido seus filhos, todo o seu dinheiro tinha sido tirado dele. Ele tinha perdido toda a sua saúde. E se um anjo tivesse ido até Jó e dissesse: Jó, eu quero te dizer uma coisa. Se você se segurar firme, só mais um pouquinho, vai ser escrito um livro sobre você. E eles vão colocar esse livro na Bíblia. E por milhares de anos, milhões e milhões de pessoas vão ler a seu respeito. E se você se segurar firme só mais um pouquinho, você vai ser uma das pessoas mais famosas que já viveu. E você vai ajudar muitas pessoas. E Jó teria dito: ok, tá bom. E ali ele ficaria. Bendito é o nome do Senhor, lá aguentando firme. Mas ele estaria aguentando firme por si próprio, não por Deus. Ele não teria se tornado uma pessoa mais... Ele teria se tornado uma pessoa mais arrogante e egoísta, ao invés de uma humilde pessoa. Santo é Deus. Nós sabemos porque Jesus sofreu. Você não sabe porque você sofre, mas sempre há um plano. Então deixa eu te mostrar qual era o plano nesta situação. Então Jesus vai à casa daquela garotinha. E é claro, ela já está morta. Jesus disse: não se preocupem, ela está só dormindo. Mas nós sabemos de fato que a menina estava morta. O livro de Lucas nos afirma de que quando Jesus tocou nela, o seu espírito retornou a ela. Mas eles dão risada de Jesus, então ele os manda para fora. Ele traz apenas o pai e a mãe da menina e alguns dos seus discípulos. E eles entram no quarto onde a menina está jazendo. Jesus se inclina e o texto diz que ele a toma pela mão. Ele diz algo em aramaico, Talita cumi. A tradução literal quer dizer: pequena mulher, levanta-te. Mas a palavra Talita, na verdade, é uma palavra afetiva. É como a palavra querida. Ele a toma pela mão da maneira como uma mãe faria no domingo de manhã. E olha só o que ele diz para ela: querida, está na hora de acordar. E ele a levanta. Santo é o Senhor. Com isso nós aprendemos 3 coisas. Olhe para o seu poder. Jesus está encarando a morte, porque a morte é o maior inimigo, a maior força que nós enfrentamos. É mais poderosa do que um furacão e do que um vulcão. Mas olhando Jesus, a toma pela mão e levanta e tira da morte. Não há nada dramático acontecendo, ele não fica de pé fazendo gestos, ele não diz palavras mágicas. Ele diz: querida, está na hora de acordar. Você consegue ver o poder disso?
E Jesus te diz por esta mensagem: se eu te tomar pela mão, não importa a gravidade da situação, será como uma noite de sono. Se eu te pegar pela mão, você pode rir de qualquer coisa, porque ele disse: eu venci o inferno, eu venci o mundo, eu venci a morte com seu arguilhão. E aquele ou aquela que crer em mim, diz o Senhor, e não duvidar, é mais do que vencedor. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre glorificado.